5 de setembro de 2021 e quem diria que o mundo ainda não acabou e esse canal aqui tem 1 ano de idade? Eu não diria. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos ao meu canal que está fazendo aniversário hoje. Estou aqui num cenário diferente, na verdade do outro lado do meu quarto, porque o vídeo de hoje é especial. Hoje faz exatamente 1 ano que eu lancei o meu primeiro vídeo aqui no canal, que é o vídeo da Madre Teresa, né, Escuridão Interior de Madre Teresa de Calcutá, que por alguma razão tem quase 2.000 visualizações. E eu decidi vir pro outro lado do meu quarto para contar para vocês como que exatamente surgiu a ideia de criar esse canal. Eu sou o tipo de pessoa que adora ouvir histórias sobre vocação. Eu amo ouvir padres contando como eles chegaram à conclusão de que eles deveriam entrar no seminário, ou como freiras descobriram que deveriam ser freiras e contam sobre o seu chamado interior. Eu gosto muito de ver como casais se conheceram, ficaram juntos e discerniram que eram para ser uma família. Na verdade, todo mundo gosta de ouvir um pouco sobre histórias de vocação, mas existem histórias que são muito mais escondidas do que a história de um casamento ou a história de um sacerdote, de uma freira, que talvez tenha tido um chamado extraordinário para exercer esse papel. Mas a gente acaba deixando de lado aquelas histórias que são mais comuns, mais ordinárias, mais simples. A história de vocação que eu vou contar aqui hoje, a minha história, é na verdade uma dessas histórias simples, que não tem nenhum sinal grandioso e nenhum milagre aconteceu para que eu escolhesse o caminho que eu queria trilhar. Tudo foi acontecendo muito naturalmente, mas mesmo assim não quer dizer que foi fácil. Tudo começou no dia 5 de junho de 1998, quando eu... Ah não, gente, esse vídeo tem que ser mais curto, né? Então pera. Tudo começou em janeiro de 2016, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus num retiro de adolescentes chamado Joase. Esse foi um retiro que me marcou muito. Eu já fiz um vídeo aqui sobre uma frase que eu ouvia direto nesse retiro, que é uma frase de Santo Agostinho, onde ele diz que tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. E esse retiro, de certa forma, mudou muito a minha vida, porque antes eu era só uma coroinha, eu servia na igreja uma vez por semana dentro da missa. E a partir daí, eu quis ser uma pessoa que leva Jesus para fora da igreja. Entende? Foi ali naquele grupo de adolescentes que eu sentia muita vontade de ser uma pregadora, mas eu não sabia como exatamente. Até que um tempo depois eu encontrei o grupo de oração da minha paróquia, que tinha uma dinâmica muito parecida, porque ambos os grupos eram carismáticos, e eu descobri que eu poderia sim ser uma pregadora pela Renovação Carismática Católica. Então fui lá eu fazer o seminário de vida no Espírito Santo, fazer o aprofundamento de dons, até eu descobri que tem que fazer 12 formações básicas para você pedir um discernimento para o seu coordenador e ele te enviar para algum ministério. E daí você faz formações para esse ministério e no final você é enviado para servir de fato. É um grande rolê, mas eu estava muito empenhada porque era uma coisa que estava muito no meu coração. Eu queria ser pregadora. E lá fui eu fazer todas essas formações que demoram para um caramba, mas elas são muito boas, tá bom? As formações da RCC tratam tanto de catequese básica, como ensinar o credo, orações simples como o Pai Nosso, como rezar o terço, Mariologia, até a doutrina social da igreja eles tratam, quanto às questões de dentro da RCC mesmo, como fazer uso dos carismas, que aliás eu também já fiz um vídeo aqui sobre carismas, caso você não saiba, como funciona um grupo de oração e qual é a dinâmica que existe dentro da RCC de hierarquia, de relação entre servos e por aí vai. Foi muito bom pra mim. E ao mesmo tempo que eu fazia essas formações da renovação, eu servia no grupo de jovens da minha paróquia, porque eu não dava mais para participar de um grupo de adolescentes, eu já tinha mais de 18 anos, né? Continuava servindo como coroinha, mais ou menos. E por fora ainda, eu me entupia de vídeos do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, para aprender mais sobre a igreja, porque eu tinha muita sede naquela época. E eu sabia que se eu quisesse pregar, se eu quisesse evangelizar as pessoas, eu teria que fazer uma experiência com Cristo antes delas. A vida foi seguindo, o tempo foi passando, e eu estava extremamente ansiosa com essa espera toda
porque no final das contas eu poderia ou não ser discernida para o ministério de pregação, porque eu poderia ir para qualquer outro ministério, como o ministério de intercessão, o ministério que ora por cura e libertação, o ministério jovem, o ministério infantil, qualquer um desses eu poderia ir. Não era garantido que eu seria uma pregadora de pegar no microfone e arrastar multidões para Jesus. Não tinha garantia nenhuma disso. E aí eu, como boa devota de São Francisco, me perguntei, será que tem outro jeito de eu fazer isso sem eu ter que depender tanto de outras pessoas? E aí eu descobri que tinha sim, e foi por meio de 2 canais no YouTube que eu acompanho até hoje, que são o canal Santa Carona e também o canal da Natália Dutra. A internet é um troço muito maravilhoso, você pode pegar qualquer câmera que você tiver em casa, do celular ou aquela TechPix, gravar um vídeo, postar na internet falando o que você quiser. É o que o Felipe Neto faz há anos. E de bônus, tu ainda pode ganhar dinheiro se você fizer algum tipo de sucesso. No ano de 2017, eu pensei muito em criar o canal no YouTube, mas eu tinha 3 problemas. Primeiro, que eu não tinha câmera. Segundo, que eu não sabia editar vídeo. E terceiro, que eu nunca tinha feito uma pregação na vida. Pois é, né? Eu precisava de adquirir experiência na área primeiro. Então eu decidi engavetar um pouquinho o projeto do canal no YouTube, que aliás, canais no YouTube em 2017 estavam super bombando, eu perdi muito essa onda. Eu poderia ser uma mega influencer hoje. E apesar de ter deixado esse projetinho do canal no YouTube de lado, eu não abandonei a questão da evangelização na internet. Eu fui fazendo do jeito que dava, mas como estava bombando muito essas questões de stories catequéticos no Instagram, eu decidi fazer alguns também no ano seguinte, em 2018, e o primeiro que eu lancei foi em maio, sobre Nossa Senhora de Fátima. E daí eu lançava uma série de stories todo mês. Eu já lancei sobre Nossa Senhora, sobre milagres eucarísticos e Corpus Christi, sobre vocação, sobre a Guerra Cristeira também, que foi bem legal. Só que eu senti que isso não era suficiente e também não era muito eficaz, porque pouca gente olhava os meus stories catequéticos, era triste. Mas vida que segue. O ano de 2018 foi para tapar buraco, até que chegou janeiro de 2019 e outra coisa aconteceu que mudou a minha vida. Eu fui na Jornada Mundial da Juventude no Panamá ver o Papa Francisco. Ai, agora ela vai ficar super nojenta falando que ela viu o Papa. Vou mesmo, eu vi o Papa, ele é lindo. E ele falou coisas muito maravilhosas que tocaram o meu coração. O tema da jornada daquele ano foi o primeiro tema de jornadas relacionado a Nossa Senhora. E ele era justamente a fala dela quando ela recebeu a anunciação do anjo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Na jornada eu percebi que Deus queria que eu dissesse um sim maior para ele, e foi isso que eu fiz assim que eu cheguei no Brasil. Eu entrei em contato com o coordenador da pastoral de crisma da minha paróquia e eu queria ser catequista. E durante o ano de 2019 inteirinho, eu fui catequista de jovens e de adultos lá no santuário. E sério, gente, não tem alegria maior do mundo do que ser catequista. Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui no dia do catequista. Parabéns pra mim! Ai, que fofo! E ser catequista em 2019 foi muito bom, porque eu tinha a sensação de que eu estava fazendo algo que eu nasci para fazer. Eu estava sendo a pessoa que eu nasci para ser. E eu achava que em 2020 não ia ser muito diferente, mas eu não contava com um vírus ultra contagioso que iria gerar uma pandemia e iria fazer as pessoas ficarem dentro de casa durante meses. E aí aconteceu o quê? 1 milhão de crises vocacionais. Durante todo esse período da pandemia, eu me sentia muito paralisada de medo. E por incrível que pareça, não era por causa da doença, mas era por causa de mim mesma. Com todo esse isolamento, eu que já me sentia um pouco solitária antes, me afundei num poço de solidão do qual eu não conseguia escapar. Sem poder ir na missa, sem poder ver os meus amigos, sem poder servir a Deus na catequese principalmente, eu não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia mais sentir a presença de Deus do jeito que eu sentia antes. E isso me abalou muito, sabe? E eu pedia muito a Deus uma companhia que pudesse me mostrar o rosto dele durante todo esse período difícil. E foi assim que caiu nas minhas mãos esse livro aqui, Vem, Seja Minha Luz, uma biografia da Madre Teresa.
E eu já conhecia a Madre porque eu já tinha visto alguma frase dela em algum videoclipe do Justin Bieber, que se eu não me engano é Pray, e aí eu fiquei curiosa para saber a história dela. Eu sabia que ela tinha sido muito importante e extremamente caridosa para a humanidade, tinha ganhado um prêmio Nobel, mas eu não olhava ela com olhares de santidade ainda. Eu não enxergava ela como uma amiga e tampouco uma pessoa que está muito mais próxima de Deus do que eu, e que está aqui para me ajudar. Eu fui conhecendo um pouco mais da história da vocação da Madre Teresa, e eu amo histórias de vocação, e a leitura desse livro corroborou com outro momento que eu estava vivendo. Eu estava participando de um projeto de partilhas de um outro grupo de jovens daqui da Arquidiocese, e a partilha daquela semana era sobre o que eu tenho que mudar em mim para que Deus crescesse dentro do meu coração. E foi essa partilha, junto com a leitura do livro da Madre Teresa e mais alguma meia dúzia de amigos me incentivando, que eu decidi criar esse canal. E era uma coisa que realmente vinha de dentro de mim. Tanto que quando eu partilhei isso naquele grupo, as pessoas me incentivaram a escrever um texto sobre a minha partilha. E eu queria ler ele para vocês, porque eu também escrevi ele no meu diário, tá bom? Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Dentre muitos ensinamentos que eu aprendi com Madre Teresa, esse é um dos meus favoritos. Lápis, talvez, seja um elemento essencial para qualquer coisa relacionada à escrita ou ao desenho, desde anotar um recado até uma obra de arte em grafite. E existem vários tipos. Os com grafite mais mole, os com grafite mais duro, os de colorir. Cada lápis tem a sua essência e serve para algo. Mas mesmo que existam milhões de lápis, uma coisa é certa: nenhum deles escreve ou desenha sozinho. O mau artista não conhece o seu material o bastante para fazer bom uso dele. Já o bom artista sabe, e das mãos dele saem as mais belas obras de arte. O mau artista força demais o lápis e a sua ponta se quebra sem necessidade. O bom artista tem um toque suave e só aponta os seus lápis para fazer detalhes mais finos. Então, se eu quero fazer parte de uma Mona Lisa, eu não devo me deixar ser usada por alguém que só quer fazer um rabisco para ser jogado fora depois. Eu devo deixar que o maior dos artistas me use. Às vezes, eu sou um lápis teimoso que não se deixa apontar por Deus. Eu não deixo que Ele corrija as minhas pequenas imperfeições para que Ele ajuste os detalhes do desenho. Às vezes, eu não deixo que Ele apague as coisas que eu escrevi, mesmo que elas estejam erradas e possam ser reescritas de uma forma melhor. O meu orgulho faz com que eu me torne um lápis inútil. E o pior, que eu me conforme com a minha inutilidade. Quantas vezes eu me recusei a deixar que o artista mude a minha vida? Quantas vezes eu não confiei que eu seria capaz de fazer parte de algo grandioso? Quantas vezes eu não deixei Deus fazer ponta em mim para me afiar e desenhar detalhes? Quantas vezes eu preferi ser um lápis quebrado e sem ponta por causa do meu medo? Eu digo para você, muitas vezes, mais do que você imagina. Em várias situações eu me senti impotente, inútil ou não tão colorida quanto os outros lápis por aí. Mas mesmo assim, Deus ainda insiste em me usar, porque Ele sabe que a sua obra de arte ficaria incompleta sem mim. Hoje, eu faço das palavras de Santa Teresa também as minhas. Eu sou um lápis nas mãos de Deus, e eu me abandono nas mãos do artista para deixar o mundo mais colorido. E foi tudo isso que eu vivi desde 2016 que me levou a gravar o vídeo da Madre Teresa, que é o vídeo mais mal feito aqui do canal. O foco não tá no meu rosto, o meu sutiã tava aparecendo, o áudio tava péssimo, parecia que eu estava lendo um papel enquanto eu gravava o vídeo, e eu estava mesmo. Mas foi um vídeo que saiu do íntimo, do fundo do meu coração, e não é à toa que ele é o mais visto aqui do canal e também o que eu mais gosto. Eu sigo tentando ser esse lápis nas mãos de Deus, permitindo que Ele me use e que Ele escreva a minha história por mim. Porque toda vez que eu tento escrever a minha história sozinha, sem Ele, dá errado. Toda vez que eu caio no meu orgulho, no meu egoísmo, no meu medo de não ter as coisas do jeito exato que eu planejei, sempre dá errado. E eu escrevi essa frase de Santa Teresa bem aqui atrás de mim, na parede da minha cama,
para que eu nunca me esquecesse que me deixar ser usada por Deus, mesmo que gaste o grafite, mesmo que eu tenha que ser apontada, mesmo que o meu lápis seja só um cotoquinho no final das contas, sempre vai valer a pena, porque eu faço parte de uma obra que é muito maior do que eu. E como também diz Santa Teresa, eu sou só uma gotinha no meio de um oceano inteiro, mas sem essa gotinha, o oceano seria menor. Então acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a todos os 309 inscritos, da última vez que eu olhei, pelo menos. E, gente, já dá pra fazer uma guerra em Esparta. Que top! Vamos derrotar os Xerxes, né? Por me acompanharem, por ouvirem o que eu tenho pra dizer. Saibam que esse canal faz muito mais bem a mim do que a vocês. E queria agradecer também a todas as pessoas de fora que me apoiaram a fazer esse canal. Todas as pessoas que fizeram parte dessa minha jornada até aqui. No mais, meus chuchuzinhos, um beijinho e até a próxima!